Capítulo 4. A vida não é justa. Siga em frente. Se você quer mudar o mundo, deixe de ser um injustiçado e siga em frente. Corri até o topo da duna de areia e, sem hesitar, me atirei do outro lado, a toda velocidade em direção ao Oceano Pacífico. Inteiramente vestido em meu uniforme, chapéu de aba curta e botas de combate, mergulhei de cabeça nas ondas que arrebentavam na Praia do Coronado, na Califórnia. Quando saí da água, todo ensopado, vi um instrutor do SEAL de pé na duna. De braços cruzados e um olhar penetrante que cortava a névoa da manhã, ouvi ele gritar: "Você sabe o que fazer, Sr. Mac?" De fato, eu sabia. Com falso entusiasmo, gritei um caloroso "Huia!" a plenos pulmões e caí de cara na areia fofa, rolando de um lado para o outro, até que nenhuma parte do uniforme ficasse limpa. Então, como se não bastasse, me sentei, enfiei as mãos fundo no chão e atirei areia no ar para garantir que ela penetrasse em cada fenda do meu corpo. Em algum momento, em algum ponto do treinamento físico da manhã, eu tinha cometido uma violação das regras do SEAL. Minha punição era saltar na área de arrebentação, rolar no chão e me transformar num empanado de areia. Em todo o treinamento do SEAL, não tinha nada mais desconfortável do que isso. Havia muitas coisas mais dolorosas e mais exaustivas, porém, ser um empanado de areia testava a nossa paciência e determinação. Não só porque você passava o resto do dia com a areia escorrendo pelo pescoço, debaixo dos braços e entre as pernas, mas porque tornar-se um empanado de areia era um castigo totalmente sem critério. Não tinha lógica. Você se tornava um empanado de areia por simples capricho do instrutor. Para muitos recrutas, era difícil aceitar isso. Aqueles que se esforçavam para ser os melhores esperavam ser recompensados por seu desempenho fora de série. Às vezes até eram, e então, de novo, não eram mais. Às vezes, tudo o que recebiam por seu esforço era água e areia. Sentindo que já estava suficientemente coberto de areia, corri até o instrutor e gritei: "Ruia!" novamente e me coloquei em posição de sentido. Olhando-me de cima a baixo para ver se eu cumpria seu padrão de excelência em matéria de empanado de areia, estava o tenente Philip L. Martin, chamado pelos amigos de Mock. Eu, porém, não possuía essa intimidade. Mock Martin era o homem rã por excelência. Nascido e criado no Havaí, era tudo o que eu queria ser como oficial do SEAL. Veterano do Vietnã, dominava toda e qualquer arma do arsenal do SEAL. Era um dos melhores mergulhadores e, como havaiano nato, tinha uma habilidade na água que poucos, se é que haveria algum, seriam capazes de igualar. Sr. Mac, você tem alguma ideia de por que é um empanado de areia esta manhã? Disse Martin de maneira calma, mas inquisitiva. Não, instrutor Martin, respondi respeitosamente. Porque a vida não é justa, Sr. Mac. E quanto mais cedo o senhor aprender isso, melhor o senhor será. Um ano depois, o tenente Martin e eu já tínhamos intimidade. Eu completara o treinamento do SEAL e ele fora designado para o centro de treinamento da equipe 11 de demolição submarina em Coronado. Quanto mais eu conhecia Mock, maior era meu respeito por ele. Além de ser um excelente operador do SEAL, ele também era um atleta fenomenal. No início dos anos 1980, estava na linha de frente dos maníacos por triatlon. Tinha um lindo estilo livre de natação em mar aberto. Suas coxas e panturrilhas eram fortes e o conduziam sem esforço por grandes distâncias, mas sua maior vantagem era no ciclismo. Ele e a bicicleta pareciam ter sido feitos um para o outro. Todas as manhãs ele montava em sua bike e pedalava 50 quilômetros pelas praias. Uma ciclovia plana corria paralela ao Oceano Pacífico e ligava a cidade de Coronado à cidade de Imperial Beach. Com o mar de um lado e a baía do outro, esse era um dos mais belos trechos de praia da Califórnia. Numa manhã de sábado, bem cedo, Mock saiu para pedalar. De cabeça baixa, pedalando rápido, ele não viu uma bicicleta que vinha na direção contrária. Mais ou menos a 40 km por hora, as duas bicicletas colidiram com forte impacto, derrubando os dois homens de cara no asfalto. O primeiro ciclista conseguiu se recuperar, limpou-se do pó da estrada e com esforço se pôs de pé. Estava machucado, mas bem. Mock continuou deitado de cara no chão, incapaz de se mexer. Em poucos minutos, os paramédicos chegaram, imobilizaram Mock e o levaram para o hospital.
A princípio havia esperança de que a paralisia fosse temporária, mas com o passar dos dias, meses e anos, Mock não conseguiu recuperar o movimento de suas pernas. O acidente o deixara paralítico da cintura para baixo, com o movimento dos braços limitado. Pelos 35 anos seguintes, Mock viveu numa cadeira de rodas. Durante todos esses anos, nunca ouvi dele uma queixa sobre seu infortúnio, nem nunca o ouvi perguntar por que eu. Nunca ele demonstrou autopiedade. Na verdade, depois do acidente, Mock se tornou um talentoso pintor. Criou uma linda filha, fundou e supervisiona o Super Frog Triathlon, evento realizado todos os anos em Coronado. É fácil atribuir sua sorte na vida a alguma força externa, deixar de tentar por acreditar que o destino está contra você. É fácil pensar também que o lugar onde você foi criado, que a maneira como seus pais o trataram ou que a escola que você frequentou determinam seu futuro. Nada poderia estar mais longe da verdade. A vida das pessoas comuns, assim como os dos grandes homens e mulheres, é determinada pela maneira como elas lidam com a injustiça na vida. Helen Keller, Nelson Mandela, Stephen Hawking, Malala Yousafzai e Mock Martin. Às vezes não importa o quanto você tente, não importa que esteja entre os melhores, ainda assim você terminará como um empanado de areia. Não se queixe, não culpe nada ou ninguém por seus problemas. Levante a cabeça, olhe para o futuro e siga em frente. Capítulo 5.